Pessoal, boa tarde. Então, para a nossa última atividade da parte da manhã, e para nós debatermos sobre políticas neoliberais na educação e a patologização da infância, estudos a partir da educação, psicologia e farmácia, eu tenho a honra de convidar a compor essa mesa a doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, a mestra Sandra Maria Fodra, a mestra Camila Sanches Guaragna e Maria José da Silva. Além disso, vou chamar a mediadora, a doutora Darlene Knoner. Eu vou fazer uma apresentação de cada uma, lendo um pouquinho a bio, a mini bio, e quando vocês tomarem a palavra, eu peço que vocês façam a autodescrição, tá bom? Então, professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza é psicóloga pelo Instituto de Psicologia da USP, tem mestrado, doutorado e livre docência em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, é professora titular e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP. Professora e atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina da USP, PROLAN USP. Coordena o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, e é líder e membro de outros grupos de pesquisa. A professora doutoranda Sandra Maria Fodra é doutoranda no Programa Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da USP. Participa do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, na USP, e de outros grupos de pesquisa. Atuou como professora, coordenadora pedagógica e membro da equipe central dos programas Ensino Integral, Sistema de Proteção Escolar e Conviva, na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Psicóloga mestra Camila Sanches Guaragna é psicóloga pela Unesp de Bauru e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É membro do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, e outros grupos de pesquisa. E Maria José da Silva é diretora técnica do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do Departamento Regional de Saúde, 4º, da Baixada Santista, DRS 4º. Doutoranda em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Mestre de Ensino em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo e graduada em Farmácia e em Administração de Empresas. Participa do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, o LIEP, do Instituto de Psicologia da USP e de outros grupos de pesquisa. É membro do Farmacom, Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas, Unifesp, e do Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica, Aprendizagens e Convivência Escolar, aprovado pela FAPESP, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Possui longa trajetória de atuação na saúde. E, por fim, a mediadora Darlene Knoner, doutora em Educação Escolar, pesquisadora do GPEM, coordenadora da Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, Campus Engenheiro Coelho, e é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Senhoras, a palavra é de vocês. Bom dia para todo mundo que está aqui. É uma alegria nós iniciarmos, esta mesa dentro do quarta edição dos seminários itinerantes de pesquisa e extensão sobre convivência escolar em foco, aqui junto com as colegas do GPEM, que estão comemorando seus 20 anos de laboratório, que nós parabenizamos aí de coração.
esse momento tão importante, não é, deste encontro das nossas equipes, do GPEM e do LIEP, que é o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, e também das nossas universidades, né, a USP, a Unesp, a Unicamp, nesse trabalho conjunto de poder, né, estar pensando a questão da convivência, de articular, de colocar em comum as nossas experiências, as nossas ações e as nossas dúvidas, questionamentos, desafios que estão postos nesse tema da convivência escolar. Então, é uma alegria enorme, né, nós estarmos aqui compondo esse grupo, Sandra, Camila, Maria José, com Darlene nos coordenando. Oi? Isso, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, de estatura mediana, 1,60 m de altura, tenho cabelos loiros, curtos, estou usando um brinco dourado, estou usando 3 correntinhas, um vestido, vamos dizer assim, é difícil de escrever, hein, gente? Terracota, né, com alguns desenhos, uma estampa, né, de animais, e ao mesmo tempo, uso óculos, né, e tenho 69 anos. Então, eu sou essa pessoa aqui que estou falando aí com vocês. Então, estou de casaquinho branco. Estou de casaquinho branco em cima do vestido. É importante mesmo a gente poder fazer autodescrição para que as pessoas nos imaginem, né, como nós estamos aqui, como nós somos também. Então, eu acho que esse momento, né, em que nós nos reunimos para discutir políticas neoliberais na educação e a patologização da infância, estudos a partir da educação, psicologia e farmácia, nós pensamos essa mesa dentro desse quarto seminário justamente para poder articular, não é, a questão, no campo das políticas públicas, a questão do neoliberalismo, né, da presença desse neoliberalismo nas políticas públicas e, ao mesmo tempo, entender melhor os processos de patologização e de medicalização que vem acontecendo também no bojo, não é, desta perspectiva, né, econômica, política, social que nós estamos vivendo no momento em que o nosso sistema capitalista avança, né, dentro da sociedade mundial e da sociedade brasileira. Então, temos aqui a Sandra Fodra, que é nossa colega doutoranda do programa, que vai discutir bastante essa questão do neoliberalismo das políticas públicas. Camila, que fez uma importante pesquisa sobre a questão da patologização e da medicalização na rede pública dos municípios aqui do estado de São Paulo, e Maria José, que vem do campo da farmácia, e que traz para a gente também toda uma discussão, uma leitura a partir do uso de medicamentos, né, na educação, nessa relação entre saúde e educação, que nós temos aí muito fortemente marcada, não é, por uma presença constante de diagnósticos, uma presença constante da utilização de medicamentos nesse processo, que fez também a sua pesquisa de doutorado, que está em andamento, num dos municípios também aqui da Baixada Santista. Então, nós estamos trazendo tanto a discussão, né, da questão da patologização do neoliberalismo nas políticas públicas, como também dados de pesquisa recentes que estão sendo levantados, né, para que a gente possa ter também estar de posse dessa realidade muito difícil que nós estamos vivendo no campo da educação. Também dizer, não é, que nós não somos contrários a quaisquer formas, né, de trabalho que venham a trazer a perspectiva, né, de compreensão das dificuldades escolares, dos problemas que são vividos no campo da educação, mas a nossa problematização está na maneira como esses comportamentos, como essas situações estão sendo interpretadas no campo, tanto
da saúde, quanto na sua relação com a educação. Então, nós temos aí, não é, uma problematização que nós estamos apresentando aqui nessa mesa, num diálogo aberto com vocês, né, nessa manhã, com todos e todas que também têm vivido situações e têm se colocado diante de dilemas bastante difíceis, né, no campo da educação, no enfrentamento de dos desafios que são colocados no processo de escolarização. E também eu acho que é importante nós dizermos, né, que essa casa Unicamp teve colegas professoras, estão atualmente aposentadas, mas que foram pesquisadoras importantíssimas, que é a professora Maria Aparecida Afonso Moisés e a professora Cecília Azevedo Colares, que a Maria Aparecida, do campo da pediatria, e a professora Cecília Colares, da área da educação, que foram as nossas grandes referências na discussão do processo de patologização e medicalização da educação, né? Os primeiros textos que nós lemos como psicólogas, né, como educadoras, foi justamente escrito por elas, né? A história não contada dos problemas de aprendizagem, lá dos anos 80, patologização, medicalização da educação, na época da FDE ainda, da Fundação, né, para o Desenvolvimento da Educação, quando nós tínhamos os processos de formação docente, né? Eu me lembro, ainda no início, final dos anos 80, início dos anos 90, nós estávamos trazendo esse debate para o campo da educação, e hoje nós temos esse debate mais do que necessário, né, a ser revisitado, trazido de uma forma ainda com mais dados de pesquisa, com mais informações, não é? Que tem reiterado a nossa preocupação nessa relação entre saúde e educação, e entre educação e saúde, né? Então, esse processo continua, né? Os questionamentos em relação a como nós interpretamos, né, as ações e as relações escolares continuem, e mais ainda quando nós pensamos na questão da convivência escolar, que nós vemos que grande parte, não é, das dificuldades que nós hoje vivemos, também no processo de aprendizagem, estão o tempo todo atravessadas e constituídas nas relações de convivência. Então, como nós não podemos separar esses dois campos, que acho que desde ontem nós estamos aqui em várias mesas mencionando isso, né, que nós não podemos desconsiderar o processo de convivência na constituição do processo de aprendizagem, e não podemos desconsiderar, né, no processo de aprendizagem as relações de convivência. Então, como aprender é perpassado e constituído pelas formas como nós vivemos a escola, como nós nos relacionamos com os nossos pares, como nos relacionamos com os nossos professores, como eles se relacionam conosco, e na gestão escolar com os professores e com as políticas desenvolvidas nas escolas. Então, o que nós estamos trazendo também nos seminários, ou estamos nesse 4º seminário, é justamente o olhar para a importância e a relevância do processo de convivência na constituição do processo de aprendizagem escolar. E acho que a medicalização, ela também nos traz um sinal de alerta, né? Como é que nós estamos interpretando as situações vividas no campo da escola, que muitas vezes são transformadas em diagnósticos e são transformadas em crianças recebendo medicamentos, né, medicamentalizadas neste processo. Então, seria essa a minha fala aqui de introdução, né, e já vou passar a palavra para a Sandra, que vai ser a primeira que vai estar aqui fazendo a sua discussão e a sua exposição. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos, todas e todes. Eu vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, claros, uso óculos vermelho e um vestido branco e preto. E vou iniciar já a minha apresentação, né? Deixa eu pegar
verdade, o que eu vou apresentar é a minha pesquisa de doutorado, que já está pronta e eu devo defendê-la no próximo mês, né, no mês de maio. E eu queria agradecer a oportunidade de poder apresentar uma pesquisa tão importante e relevante para mim e para o laboratório, o LIEP. Então, a minha pesquisa ela tem como título Convivência em Escolas Públicas e o Enfrentamento à Violência, uma análise das políticas educacionais da rede estadual paulista. Então, ao longo desse período de estudos, eu fiz um levantamento das políticas educacionais aqui do Estado de São Paulo, que transformaram a visão e a cultura que nós temos na educação pública ontem. Muito já foi falado pela professora Rosângela e pela professora Heloísa ontem, né? E eu acho que o meu tema vai ao encontro daquilo que já foi dito por elas no dia de ontem. O meu objeto de estudo, então, são as políticas educacionais do Estado de São Paulo. O objetivo é analisar essas políticas, especialmente as voltadas à convivência e no enfrentamento da violência escolar, com foco no programa Conviva, que é o último programa que a rede estadual paulista lançou para tratar as questões de conflitos, violência e convivência escolar. A fundamentação teórica é o materialismo histórico dialético, né? Que está fundamentado, a psicologia histórico-cultural se fundamenta no materialismo histórico-dialético, que visa a compreensão do movimento da realidade histórica na formação social do psiquismo e nas relações sociais. Então, a base do desenvolvimento para a psicologia histórico-cultural são as atividades que se desempenham e as relações sociais. São elementos, são dimensões fundantes no desenvolvimento humano e na formação do psiquismo, né? O método, eu utilizei fontes documentais, que foram a legislação dos programas, dos projetos, os documentos oficiais, as orientações e ações de formação que nortearam as atividades escolares implementadas pela SEDUC. Então, assim, a gente vê as contradições na legislação e naquilo que se orienta enquanto ações para serem desenvolvidas pelas diretorias de ensino e pela escola, né? Você pega lá a legislação muitas vezes está bonitinha, mas as orientações posteriores, elas são muito contraditórias. Isso ficou muito claro ao longo dos meus estudos, né? E eu fiz esse levantamento desde a década de 90, que é quando a gente acredita que as políticas neoliberais começaram a ser implementadas aqui no estado de São Paulo, tá? E usei também, como fontes empíricas, questionários e grupos focais. Os questionários voltados aos gestores regionais das diretorias de ensino, que são os intermediadores entre as políticas públicas, as orientações da secretaria e as escolas. E também fiz entrevistas, grupos focais, com equipes de 2 escolas da rede estadual paulista, professores, gestores e estudantes. Trata-se de um estudo de caso, tá? E eu já vou falar um pouco sobre as considerações do meu estudo. Acho que é esse daqui. Bom, começando aí pelos fatos históricos, né? Na década de 80, final da década de 80, a gente teve um fato bastante importante que transformaram um pouco a cultura e os procedimentos, principalmente nos países latino-americanos, que foi o Consenso de Washington. Então, um grupo de economistas ligados a grandes bancos, principalmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, né, o famoso FMI, que vinha aqui cobrar as dívidas no Brasil, né, eles definiram novos parâmetros de organização econômica, política e social, principalmente nos países da América Latina. Lembrando que o neoliberalismo ele já tinha sido desenvolvido na Europa durante o século passado, e muitos países acabaram revertendo
as privatizações e as legislações neoliberais, porque viram que isso realmente não levaria a lugar nenhum, né? Elas não foram positivas para as sociedades europeias, mas, liderados aí pelos norte-americanos, eles acabaram impondo isso principalmente aos países latino-americanos, né? Então, influenciando esses países a promoverem profundas reformas nos seus programas sociais, econômicos, a fim de modernizar, ou seja, era justificativa, né? Esses estados precisam ser modernizados para gerenciar os seus recursos públicos e participar do movimento de globalização, internacionalizando aí as suas economias e tornando-as competitivas no cenário mundial. Esse excerto é do Bresser Pereira, que foi o ministro da reforma no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? E o que eles fizeram? Eu vou virar ao contrário para eu passar certinho. Aqui no Brasil, essas reformas ficaram conhecidas como Nova Gestão Pública, tá? NGP. E eu coloquei um excerto de alguns autores que resumiram detalhadamente o que foi implementado nesses países. Então, eles falam da descentralização das atividades estatais, ou seja, a redução do Estado, concentrando os mecanismos de definição das políticas e controle, privatização das empresas estatais, regulação das atividades públicas assumidas pelo setor privado. Então, a gente vê muitos institutos, né, sendo incorporados na gestão dessas políticas públicas. Via agências reguladoras, terceirização dos serviços públicos, uso de tecnologias gerenciais, aí, o repertório do gerencialismo, né, ele foi sendo incorporado na saúde, na educação, na assistência social, em praticamente todos os serviços oferecidos pelo Estado, né? A ideia de premiação do mérito, então é a cultura da meritocracia, né? O esforço individual, não mais coletivo, que gerou a competição, avaliação dos produtos, então processos intensos aí de monitoramento, de avaliação, e mais do que processos, né, com foco nos resultados. Tá? Então, a gente vê, principalmente na educação, porque a educação ela é uma atividade processual. Nós não podemos entender a educação como resultados, apenas resultados. É um processo humano, longo, complexo, e que precisa ser muito bem desenvolvido, principalmente pelas escolas públicas, que atendem aí a maior parte da população e das classes populares, né? Filhos dos trabalhadores. Então, a escola ela precisa compreender que trata-se de um processo de desenvolvimento humano, mas essa cultura ela começou a ser invertida desde então. Né? Bom, as políticas neoliberais na educação. A gente vê a gestão por institutos privados, participando aí na criação das políticas públicas, concepções reducionistas, ou seja, houve um processo de desumanização, né? Como diz a professora Maria Helena de Souza Pato, os alunos são reciclados, numerados, né? Eles passaram a ser vistos de uma forma muito reduzida e não como sujeitos de direitos educacionais, né? Houve a padronização do currículo, das avaliações e das práticas educacionais. Ontem a professora Rosângela falou muito bem, hoje as avaliações elas não são feitas mais pelos educadores. Vem tudo pronto da secretaria, gente. Antes era uma avaliação anual, né? O SARESP, hoje até as avaliações parciais. Elas vêm prontinhas, o professor precisa aplicar e registrar naquelas plataformas, né, todos os resultados. O professor, na verdade, virou um digitador, né, porque ele só preenche essas planilhas. Pelo menos é o que a gente ouve na escola. Terceirização dos profissionais.
esse é um dado muito preocupante, porque o serviço público, assim como prevê a Constituição, os serviços públicos educacionais, eles precisam ser desenvolvidos por professores que participem desse processo de uma forma concursada, né? Eles precisam ser efetivos na rede justamente para que eles possam desenvolver um trabalho longitudinal, né? Mas hoje a realidade da rede pública estadual é de que mais de 50% dos profissionais que atuam diretamente, né, gestores, professores, supervisores, eles são designados ou contratados. Então, esse é um problema importante, que a gente precisa dar atenção para isso, porque isso enfraquece muito a categoria educacional, né, dos educadores. Então, é outro problema seríssimo. Utilização dos recursos tecnológicos gerenciais, a gente vê até a própria linguagem, né? O diretor de escola, ele passou a ser gestor. É interessante isso. Então, a gente ouve assim, alinhamentos horizontais, alinhamentos verticais. A gente tem aí todo um repertório perpassando a educação pública estadual. Né? E a gente... Só? Nem comecei. E a gente vê um processo de controle e monitoramento das práticas escolares. Eu não posso usar processo, porque o que menos existe é processo. Né? A gente só pode ver processo nessa mudança de cultura. Aí foi processual, foi um projeto muito bem organizado. Mas, assim, para finalizar esse trecho, gente, houve a retirada da autonomia pedagógica dos educadores. Tá? Hoje, o professor ele recebe tudo pronto, inclusive slides e plataformas educacionais. Tá? Houve uma precarização da carreira docente e das práticas escolares. Esses autores que estão aqui embaixo foram os autores consultados para compreender toda essa transformação na educação paulista. E eles falam, por unanimidade, o seguinte: esse processo neoliberal, ele precisa precarizar os serviços públicos para depois dizer o Estado não dá conta. Então, a gente precisa privatizar. Tá? Isso é muito claro nessas leituras que foram feitas. Bom, valores presentes nesse ideário neoliberal. Nós educadores sabemos que a colaboração e a solidariedade e os trabalhos coletivos são super importantes no processo educacional, pensando que a educação é uma atividade humana, né, e processual. Só que os valores presentes ao longo desse período foram voltados para o individualismo, para a competição, para a meritocracia, o consumismo, o empreendedorismo, as aulas de projeto de vida, que lá em 2012 e 2013 eram voltadas para o autoconhecimento, né? Para o despertar dos sonhos, hoje elas são totalmente empreendedoristas. E também a desumanização, né? A coisificação tanto dos estudantes quanto dos educadores. E aí eu coloquei um trecho de um livro que fala sobre as emoções no neoliberalismo. Tá? Até anotei o nome dela, que eu sempre esqueço o primeiro nome. Elga Arroio e o Inácio Dobles. Eles dizem o seguinte: há um projeto de construção da subjetividade neoliberal, voltada a uma sociedade caracterizada pelo rendimento pessoal, pela superexposição e pelo cansaço, em que se valoriza a hiperprodução, a hiperacumulação, a hipercomunicação, a hiperinformação, a hiperatividade, onde a violência se normaliza ao ponto do sujeito se tornar, ao mesmo tempo, seu próprio amo e seu próprio senhor, seu próprio escravo. Né? Então, isso mostra exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Ontem, a professora Heloísa falou da retirada de direitos, principalmente voltados à educação e às crianças e jovens. E é o que nós estamos vivendo, gente, já colocando as crianças e jovens nesse processo de desumanização. Bom,
Aqui eu trouxe uma lista de leis que foram criadas, né? A legislação criada ao longo dessas décadas, de 95 até 2024, que mostram toda essa transformação na educação pública, com a padronização dos currículos, com a precarização das atividades e, principalmente, com a desumanização das pessoas. E a gente vê aí que, principalmente de 2018 para cá, tem uma autora, Maria José Fernandes, que ela fala que até 2018 o projeto neoliberal ele foi consolidado na rede pública estadual. E eu já falo, avanço um pouco, eu falo que houve, de 2018 para cá, um aprofundamento desse projeto neoliberal. Se a gente olhar aí, a partir dessa reforma administrativa que tivemos em 2021, em que as pessoas perderam direitos, né, os educadores perderam direitos, e que foi criada uma nova carreira, uma carreira em que o professor recebe por subsídios, que ele é avaliado a todo momento por suas competências. Vão pensar na palavra competência? É para pensar essa, depois procurar no dicionário o que significa. Bom, mas aí nós tivemos o provão seriado, né, que foram as provas parciais, tivemos a tecnologia entrando em todas as atividades escolares, e, por fim, a prova ouro e o provão paulista. Gente, agora a escola tem status, ouro ou diamante, vocês viram isso? Não precisa falar mais nada, né? Vou continuar aqui para não levar bronca. Tá, eu vou finalizar mostrando que esses dados de violência, eles foram aumentando nas escolas nos últimos anos, né? Infelizmente, eu só tenho até 2019, mas eu vi que a Thelma tem dados mais recentes, né? E que, embora a Secretaria tenha criado vários projetos e programas voltados aí à contenção da violência, nunca houve uma infraestrutura adequada para a viabilização, né, a consolidação desses projetos e programas. Por exemplo, o professor mediador nunca teve uma salinha para fazer atendimento, né? A escola da família nunca teve recursos para trabalhar com as famílias nos finais de semana, e sem falar dos demais. E aí, gente, eu vou entrar no programa Conviva, que é o foco da minha pesquisa. Mais 5 minutos eu acabo, prometo. Então, esse programa Conviva, ele foi criado para trabalhar com a formação dos educadores sobre temas relacionados à convivência, em parceria com pesquisadores. O GPEM, né, a família GPEM, a Thelma e a Luciene estavam envolvidas nesse programa. Fazer avaliação do clima relacional nas escolas, para construir um plano de melhoria da convivência e a implantação de assembleias escolares, equipes de ajuda e câmaras de mediação de conflitos estavam presentes na estrutura, né, na organização desse programa. Quais ações foram implementadas? Formação dos educadores sobre temas relacionados à saúde mental, que não é tema da educação, isso é tema da saúde. A gente não tem que ficar formando o professor para lidar com TDAH, com autismo. Isso é da saúde, gente. Não podem colocar mais essa demanda para os educadores. E a contratação de psicólogos, né, que dizem que é escolares, a partir da Lei 13.935, né, que prevê a atuação do psicólogo escolar e do assistente social nas escolas, mas contrataram psicólogos 500 para atender uma rede de 5.100 escolas. Então, cada psicólogo atende, aí, em média, 10 escolas, às vezes em municípios diferentes, quer dizer, eles só apagam incêndios, né? E prevê-se também, como atribuição do psicólogo escolar, o atendimento clínico, que não é papel da psicologia escolar. Tá? Bom, trazendo um pouco da nossa teoria da
psicologia histórico-cultural, as relações sociais, elas são propulsoras do desenvolvimento humano. Lembra que eu falei lá no início? Atividade e relações sociais são as bases do desenvolvimento humano. A apropriação da cultura, do conhecimento, no sentido mais amplo, a aprendizagem e a formação da personalidade humana decorrem das relações sociais. É na interação com outros indivíduos que a internalização dos conhecimentos e da dinâmica social se consolida. Como diz Vygotsky, né? O desenvolvimento das qualidades e características humanas ocorre a partir das relações sociais estabelecidas em um contexto que Vygotsky chamou de meio. Quanto mais rico, quanto mais recursos tiver o meio, mais oportunidades de desenvolvimento os sujeitos têm. Né? Estamos falando aqui das crianças e jovens. A interação significativa do sujeito com esse meio foi chamada de vivência. Então, quando a escola propõe vivências colaborativas, né, vivências significativas, ela está formando, ela está possibilitando um desenvolvimento humano que seja efetivo, né, que seja positivo. Então, olha a importância, gente, da convivência para o desenvolvimento dessas crianças. Ao passo que, se as relações escolares forem violentas, forem conflituosas, a gente vai ter o resultado disso na formação desses meninos e meninas, não é verdade? Então, as vivências, elas são super importantes. Escolas que oferecem vivências, convivências, né, positivas, colaborativas, elas têm um processo de formação de qualidade muito mais acentuado. Bom, as vivências, elas são promotoras do desenvolvimento humano. A experiência real e objetiva se transforma em subjetiva ou psicológica por meio das relações sociais, da comunicação e da atividade que o indivíduo estabelece no meio que ele convive. Então, olha a importância dos espaços de diálogo e de escuta. A própria aluna, né, que veio ontem falar sobre as atividades que eles desenvolvem na escola, ela disse, os alunos só precisam ser escutados. Né? Ela já percebeu isso. Bom, resultados da pesquisa. Eu não vou falar, que senão eu vou apanhar. Né? Mas, assim, eu vou ler só esse último parágrafo, que é o foco da minha pesquisa. Constatamos um distanciamento dos princípios para os quais o programa foi idealizado, ao restringir as complexas questões de convivência a problemas individuais de saúde mental e ao desenvolvimento das competências socioemocionais dos educadores e estudantes. Soma-se a estas tendências as parcerias com institutos privados financiados pelo capital, viabilizando a homogeneização dos comportamentos e a acomodação à realidade social, ampliando a patologização das crianças, ou seja, qualquer problema de comportamento ou aprendizagem acaba sendo individualizado, patologizado, né? Numa escola que não está oferecendo práticas adequadas. A patologização de crianças e adolescentes e adultos e comprometendo o processo de escolarização e o desenvolvimento humano, reproduzindo o contexto histórico, político e social que compõe as relações escolares. Acho que é isso. Quer dizer, tinha um pouquinho mais, mas não vai dar tempo. Obrigada, gente. Oi, gente, bom dia. Bom, então vou começar pela minha audiodescrição, né, para já não esquecer. Sou uma pessoa branca, tenho cabelos castanhos, compridos, estou usando uma blusa branca e azul
E tenho uma estatura mediana também, mas estou sentada agora no momento. Bom, então deixa eu passar aqui o slide. Queria também, primeiro, agradecer muito pelo espaço, de poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês. E parabenizar muito também a organização do evento. Eu participei dos outros seminários, né, e cada vez melhores, com falas muito potentes e muito importantes também para a educação. Então, de verdade, parabéns assim, né, para todo mundo que está organizando, falando. Agradecer também por tudo. Então, vou começar. Não? Obrigada. Bom, então a minha pesquisa, gente, o título dela é Medicalização da Educação e a Pandemia de Covid-19, Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural. A Marilene foi a professora orientadora, né? Eu queria destacar também um fato importante, que é o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que nós recebemos durante esse tempo. A partir da psicologia histórico-cultural, então, que a Sandra já falou um pouco, né, nós definimos o nosso objeto de estudo, naquele momento, que foi a produção de diagnósticos de transtornos relacionados à aprendizagem ou ao comportamento em crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E o objetivo geral foi compreender, então, justamente como tem ocorrido a produção desses diagnósticos nessa faixa etária, né, e também a dispensação de medicamentos para essas crianças durante o período da pandemia de Covid-19. Para atingir, então, esse objetivo, né, nossa metodologia abrangeu tanto dimensões quantitativas quanto qualitativas. Na dimensão qualitativa, a gente desenvolveu alguns estudos de casos de crianças diagnosticadas com TDAH durante o período da pandemia. E, na dimensão quantitativa, a gente buscou alguns acessos a dados oficiais que nos mostravam essa variação da quantidade de transtornos e também de medicamentos em relação a esse período. Hoje aqui eu separei um recorte desses dados quantitativos para mostrar para vocês a variação na quantidade de crianças diagnosticadas com TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, o transtorno do espectro autista. São dados que nós obtivemos a partir do Sistema de Acesso à Informação do Estado de São Paulo. Então, primeiro, antes de apresentar os dados, eu achei importante trazer um pouco do contexto da pandemia, né? Claro, é só um recorte, nós todos sabemos o quanto a pandemia foi bastante complexa em relação a diversos âmbitos da nossa vida, né? Então, aqui eu trouxe alguns aspectos bem gerais em relação aos atravessamentos da pandemia em relação à educação. Então, de um modo geral, nós sabemos que, naquele momento, né, foi imprescindível o fechamento das escolas. Mas, embora tenha sido necessário, a gente também sabe que isso trouxe muitos impactos para as crianças e para os adolescentes. Então, por exemplo, as crianças e adolescentes foram privados de diversas relações interpessoais e mediações pedagógicas que se estabelecem no ambiente escolar e que são promotoras de desenvolvimento humano. Além disso, também, naquele momento, tanto por conta da urgência da pandemia, né, um momento inusitado, quanto também pela falta de apoio governamental naquele período em relação à educação, em relação aos professores, o que a gente viu, em muitos casos, foi simplesmente uma transposição do modelo de ensino presencial para o modelo de ensino remoto, porque foi o que foi possível naquele momento. Mas isso também trouxe consequências para os alunos. Então, por exemplo, a perda de sentido, ou então o aumento da perda de sentido do processo educativo para os estudantes, um favorecimento também da passividade dos estudantes diante das atividades escolares e das aulas. Um outro ponto também importante que eu pensei em trazer aqui são as tecnologias de informação e de comunicação, né, que, claro, elas não se limitam ao período de pandemia, extrapolam esse momento, mas naquele período, então, pensando alguns benefícios, foi que todos nós precisamos nos distanciar, e as tecnologias foram importantes justamente para propiciar algumas mediações pedagógicas e também o contato com outras pessoas. Por outro lado, tem estudos que mostraram o aumento no tempo de uso dessas tecnologias, né, e nós estamos vivendo isso também atualmente, né, e os impactos que isso causa no desenvolvimento infantil. Também um outro ponto em relação a isso é a exclusão digital, né? Nosso país é muito desigual, então o acesso a essas tecnologias também não atinge todos os estudantes, né? Então isso é um ponto muito importante de se considerar, que ampliou também as desigualdades educacionais que já existiam, né? E isso foi ampliado. Então, a Unicef nos traz, né, que justamente que os principais desafios se fizeram presentes entre as famílias mais vulneráveis, com faixa de renda de até 2 salários mínimos, e entre pessoas pretas ou pardas, também durante esse período da pandemia, né? Então, eu trouxe essa charge que retrata um pouquinho desse cenário, né, de 2 estudantes em ambientes bastante distintos, se preparando para o Enem, que aconteceu naquele período. Eu trouxe também, então, o conceito de medicalização, que embasou a nossa pesquisa. Então, a partir do sociólogo Peter Conrad, nós entendemos a medicalização como um processo
onde questões, problemas de âmbitos sociais, culturais, políticos, afetivos, eles passam a ser definidos e tratados como questões puramente médicas de nível orgânico e são, assim, caracterizados como doenças, como transtornos ou distúrbios. Então, seriam questões multifatoriais, de fato, mas que são reduzidas a esse substrato orgânico dos indivíduos. Então, na pesquisa, o nosso recorte foi a medicalização das queixas relacionadas à escolarização. O que geralmente nós vemos, né, são dificuldades relacionadas à aprendizagem manifestada pelas crianças, comportamentos que são considerados inadequados no ambiente escolar, e essas dificuldades, esses comportamentos, eles são analisados como fenômenos individuais, e majoritariamente ou principalmente orgânicos. E isso acaba, então, contribuindo para a patologização desses processos, para a patologização dos processos humanos e da aprendizagem, e contribuindo para uma produção em massa de diagnósticos, que, em última instância, vem no medicamento a solução principal para essas questões. Então, a partir desse breve contexto, né, tanto da pandemia quanto pensando nesse fenômeno da medicalização que individualiza as questões escolares, eu trouxe aqui os resultados da pesquisa, um recorte, né, dos resultados. Então, eu elaborei essa tabela a partir de alguns documentos fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. E essa tabela ela nos mostra, né, então, a variação do número de crianças e adolescentes de 5 a 14 anos com diagnósticos de TEA e de TDAH atendidas no SUS em ambulatórios e hospitais no período de 2018 a 2023. Então, acho que 2 pontos que eu queria chamar a atenção, né? O primeiro é o aumento desde 2018 até 2023, um aumento bastante significativo, então um aumento de 262,9% no caso de crianças com TEA, e de 58,5% no caso de criança com TDAH. E pensando no recorte da pesquisa, né, e não só também, mas o fato é que de 2022 para 2023 foi justamente o período com maior aumento percentual de um ano para o outro. Então, foi um aumento de 40,8% no caso do TEA e de 24,6% no caso do TDAH. E esses são os anos justamente de retorno às atividades ao presencial após a pandemia, né? Então, por um lado, é importante pensar também que justamente pode representar, em parte, um maior acesso das crianças a esses serviços, porque estavam em isolamento e voltaram a acessar os serviços. Mas nós entendemos também que as análises elas não podem se esgotar somente nisso, né? Então, a partir da psicologia histórico-cultural, principalmente considerando a existência desse fenômeno da medicalização, que já vem sendo denunciado e enfrentado há bastante tempo, pela psicologia e pela educação, nós entendemos justamente que esses números expressam algo a mais, expressam um pouco desse fenômeno da medicalização que vem ocorrendo na educação. Então, trouxe aqui essa pergunta, né, como nós podemos interpretar esses dados a partir da psicologia histórico-cultural, por ser o nosso referencial teórico, né? Então, o que os aumentos dos diagnósticos de TEA e de TDAH podem nos indicar? Será mesmo simplesmente um aumento de crianças com esses transtornos? Ou será que também eles expressam comportamentos que foram potencializados ou evidenciados, dentre outros fatores, pensando aqui nas consequências sociais da pandemia, por ser o recorte da pesquisa, né? E comportamentos, então, potencializados e evidenciados, que passam a ser identificados como sintomas a partir dessas análises medicalizantes, que desconsideram a importância dos aspectos sociais para a constituição do desenvolvimento humano. Então, aqui eu trouxe alguns pontos importantes a serem considerados em relação a isso, né? Então, em primeiro lugar, a concepção de desenvolvimento humano que nós adotamos a partir da psicologia histórico-cultural. Então, a partir desse referencial, nós entendemos que as funções psicológicas superiores, que são as funções que nos diferenciam dos animais, que se afastam dos comportamentos puramente instintivos, né? Então, por exemplo, a atenção voluntária, para dar exemplo de uma função que é tida como em déficit no TDAH. Elas não se desenvolvem simplesmente pela maturação biológica do organismo. É claro, existe um substrato biológico, componentes biológicos que são extremamente importantes, mas para essa atenção voluntária se desenvolver, ela se desenvolve por intermédio das relações e das mediações sociais a que a criança tem acesso no período de desenvolvimento dela. Então, essas mediações sociais, como a Sandra também destacou, elas não é que elas são importantes, elas são fundamentais para o desenvolvimento dessas funções psicológicas. Então, pensando, né, resgatando um pouquinho do contexto da pandemia, o que nós vimos naquele contexto de forma geral? Então,
crianças que, em grande parte, não frequentaram os espaços escolares, sendo, portanto, privadas de algumas relações sociais e pedagógicas extremamente importantes para esse processo de desenvolvimento. E, além disso, estavam em isolamento social. Então, por exemplo, uma restrição de contato com pares, um aumento no tempo de uso das tecnologias, dentre tantas outras situações, enfim, específicas e singulares de cada família, né? De cada situação, de cada criança mesmo e adolescente, né? Então, esse contexto da pandemia, é importante que nós entendamos ele, né? Não como uma situação restrita àquele momento e que passou, mas não, foi tão importante para a constituição do desenvolvimento de cada criança que isso também precisa ser considerado até os dias atuais, quando nós olhamos também para as manifestações de dificuldade relacionadas à escolarização, ou então, enfim, outros comportamentos que se manifestam no ambiente escolar. E aqui, no fim, eu trouxe essa lógica medicalizante, né, que é justamente o que nos faz questionar esses dados, se realmente todas essas crianças, enfim, possuem esses transtornos. Então, diante disso, né, entendendo que as crianças elas estão manifestando esses comportamentos e apresentando dificuldades, como nós podemos pensar o processo de escolarização justamente articulando essas diferentes dimensões, sem focar estritamente no comportamento individual e nas dificuldades manifestadas pelas crianças de forma individual, ou seja, centralizando isso nas crianças. Então, aqui, já a caminho da finalização da minha fala, eu trouxe uma contribuição importante da psicologia histórico-cultural nesse sentido, citando, inclusive, a professora Marilene, na sua tese de doutorado, em que ela traz a concepção teórica que nos permite analisar o processo de escolarização e não os problemas de aprendizagem, desloca o eixo da análise do indivíduo para a escola e o conjunto de relações institucionais, históricas, psicológicas e pedagógicas que se fazem presentes e constituem o dia a dia escolar. Então, para finalizar mesmo, eu tentei trazer de uma forma um pouco mais visual, né, o que a Marilene já escreveu tão bem na tese dela, que é justamente essa importância da gente não focar apenas, individualizar na criança aquele problema em relação à dificuldade de aprendizagem ou algum comportamento, por exemplo, tido como indisciplina no contexto da escola. Então, seria muito importante esse deslocamento do eixo de análise, até mesmo para, em muitos casos, né, essa centralização não se dá só na criança, mas há uma culpabilização, por vezes, da família, por vezes das professoras. Então, há sempre uma individualização, né, culpabilizando uma única pessoa por essa situação. Então, o interessante seria justamente esse deslocamento do eixo de análise, considerando assim o processo de escolarização dessa criança e, diante disso, então, os diversos aspectos que constituem, né? Então, aspectos pedagógicos, relações institucionais, questões étnico-raciais, de classe, de gênero, aspectos psicológicos, as situações durante a pandemia, enfim, dentre tantas outras. E isso é extremamente importante também para que as estratégias sejam coletivas, multiprofissionais, e, assim, cada vez menos a gente precise fazer uso de medicações quando não há necessidade, né? Pensando que elas têm, enfim, efeitos colaterais, como a Maria José vai trazer para a gente, né? Então, para finalizar minha fala, quis trazer aqui uma citação que eu acho importante, da Franco, da Tabucci e da Tuleski, que estudam sobre isso, em que elas dizem, pensar o desenvolvimento infantil significa pensar diretamente a relação criança-sociedade. Destaca-se a importância do caráter histórico-cultural do processo de desenvolvimento. O uso de medicamentos não promove o desenvolvimento psíquico. O desenvolvimento se faz possível por meio do processo educativo de caráter sociocultural. Então é isso, gente. Muito obrigada. Vocês viram o time, né? Agora vai uma farmacêutica chegando devagarinho, café com leite. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui, viu? É leite com café, Marilene. E, assim, uma alegria estar com vocês, viu? Estar aqui com esse público de professores. Nossa, que bacana, psicólogos, e eu aqui chegando, né? Mas muito ansiosa por trazer esses dados para vocês, porque é um desdobramento de um trabalho já do mestrado, né? E a gente incluiu a escola agora para o doutorado. Então, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, uso óculos
com aros marrons, tenho uma estatura de 1,70 m, estou com uma blusa branca, com um zíper no meio e calça jeans, calça azul marinho, né? Então, vamos lá. A gente trouxe aqui uns dados para vocês conhecerem. Um recorte, na verdade, da pesquisa, e ela tem um título aí meio que provisório, né, talvez, Contribuições da Educação Permanente e Saúde e da Educomunicação no contexto da medicalização da infância. O objeto de estudo é a medicalização na infância, esse fenômeno importante que ronda todos nós, né, principalmente as nossas crianças, e o objetivo geral é de compreender, então, como se constituem as redes intersetoriais entre as esferas públicas de educação e saúde, no tocante à medicalização de estudantes de 5 a 11 anos que apresentam dificuldades de escolarização. E a gente tem a proposta de elaborar uma formação permanente, né, em saúde, utilizando recursos midiáticos da comunicação. É a abordagem teórica, como as nossas colegas já deram uma aula aqui tremenda sobre a psicologia histórico-cultural, né, para nós. O método é um estudo de caso, uma análise de conteúdo também, baseada em dados documentais, como os prontuários das crianças, do Centro de Atenção Psicossocial Infantil, um CAPSI, e relatórios escolares que nós avaliamos dentro dos prontuários. Esse CAPSI é o único CAPS da cidade, tá? Então, depois vou mostrar um material para vocês, mas só para vocês irem fixando a ideia de que só tem um na cidade. E os dados empíricos foram entrevistas e rodas de conversa. Essas entrevistas foram trabalhadas com os profissionais do CAPSI. Então, nós entrevistamos os profissionais, o psiquiatra, terapeuta ocupacional, e psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social e enfermeira. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? E os profissionais da escola, uma escola de ensino fundamental, com diretor, assistente de direção, coordenador pedagógico. Eles têm esse cargo de pedagogo comunitário, interessante também, esse profissional dentro da unidade. Professores do ensino infantil 1 e 2 e do fundamental 1 e 2. Então, a escola tem crianças desde a creche até o 6º ano. Tá? E aí a gente traz um pouquinho sobre o cloridato de metilfenidato, que é o nome do princípio ativo, né, da droga que atua no sistema nervoso central, né? E aí a gente sabe e tem pesquisado que dados atuais, recentes, de órgãos públicos, que eu vou trazer aqui para vocês, a partir da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apontam um aumento, né, do consumo dessas drogas psicoativas, incluindo o cloridato de metilfenidato. Então, ela é uma droga psicotrópica, né? Ela é controlada, regulada por essa portaria 344 de 98. Para você prescrever, tem um controle importante, que é essa lista A3. Então, o médico ele vai preencher uma fichinha azul, que é essa lista, né, que é um controle especial, e aí a pessoa vai retirar na unidade de saúde ou vai comprar numa farmácia privada. Esse cloridato de metilfenidato é o princípio ativo, como eu falei para vocês. Esse sal ele é denominado comercialmente como Ritalina, muito conhecido, né? E fabricado pela Novartis, e também por esse outro nome sugestivo, que é o Concerta, né? Só falta eles terem colocado um S ali, né? Talvez para ficar mais próximo do que a gente tem aí de interesse de fazer os controles, né? Controles das crianças. Então, o Concerta, na Janssen Cilag, é um estimulante, então, do sistema nervoso central usado no tratamento de TDAH. Ele vai aumentar o poder de concentração e reduzir a impulsividade. O Sistema Único de Saúde ele é instituído pela Constituição Federal de 88, né? E ele, então, assegura o direito universal à saúde como dever do Estado. E a sua gestão é tripartite, né? Então, federal, estadual e municipal, e o financiamento provém da União, dos estados, municípios e Distrito Federal.
É conhecido, então, o metilfenidato como a droga da obediência, né, por vários autores. E, então, mais uma vez aqui, ele é, então, um estimulante do sistema nervoso central que aumenta o poder de concentração e reduz a impulsividade, a hiperatividade em pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele também, por alguns autores, como Ortega, né, e outros autores, ele é um medicamento mundialmente, né, um psicoestimulante de maior demanda de consumo, principalmente quando ele está atrelado ao TDAH. E, aliás, a gente sabe que os Estados Unidos é o maior produtor do mundo, o maior consumidor, e o Brasil é o segundo consumidor, né? E esses dados a gente não consegue atualizá-los, não temos conseguimos levar esses dados mais à frente para fazer um histórico, né, de consumo mundial. A gente não encontra. Mas a medicalização, então, ela é discutida entre as 3 esferas do governo, inclusive no setor privado, né? E aí a gente sabe que temos aí como TCER, né, as dificuldades oriundas de questões sociais, políticas, econômicas. Elas se transformam em questões biológicas e, consequentemente, vão sendo procuradas, né, a partir de doenças para soluções na área da saúde. Aqui é um dado bastante importante, que eu queria fazer uma forte fala com vocês. Nós fizemos um levantamento junto ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é denominado SNGPC, da Anvisa, e nós temos um histórico de 2014, eu fui assim muito forte procurando os dados até 2024, quem sabe eu levo, né, para o pessoal um dado mais atualizado, mas a gente não conseguiu. Então, nós vimos aqui uma oscilação de aumento e um leve declínio no período de 2014 a 2018. Essas cores vermelhas mostram um aumento, tá, pessoal? E o verde é quando reduz de um ano para o outro. Então, nós vimos que 1.860.000 caixas de metilfenidato vendidas em 2019, provocou um aumento de 27,3% em relação a 2018, e aí vai confirmando um pouco dessa evolução progressiva do consumo, né? E aí, em 2020, a gente notou, justamente na pandemia, né, e daí eu penso que seja um dado um pouco frágil nesse momento, porque logo na pandemia você tem um decréscimo de 24%, um pouco estranho, né, no meu entendimento. E 2021 você não tem dados disponíveis, então aumenta mais a minha preocupação em relação a esse histórico, né, que a gente consultou no Sistema Nacional, né, de controle de produtos controlados. Esse sistema, ele faz o controle, esses dados aqui, de farmácias privadas, tá? Então, as farmácias, estou tratando das farmácias públicas aqui, né? Eu trouxe um recorte mais da privada aqui para vocês, mas nós temos esse dado da movimentação em municípios da região da Baixada Santista, da movimentação pública desses números, né? Então, em 2020, nós já não temos dados mais concretos, né, pelo que eu vi. 2021, dados indisponíveis, e daí você encontra uma RDC, uma resolução de diretoria de colegiado, a 586, que demonstra que houve uma suspensão temporária, né, e por tempo indeterminado para a transmissão de movimentações de medicamentos e insumos farmacêuticos. A partir de 5 de outubro de 2022, mas você vai olhar 21, você não consegue obter esses dados lá. Então, para mostrar para vocês que esses dados apresentados, eles, no âmbito municipal, seguem a mesma lógica daqueles apresentados, das dimensões estadual, nacional e mundial. Então, a gente está pensando, né, em tratar distúrbios do cotidiano, né? E, para isso, né, há uma necessidade de interação dessas redes intersetoriais, que são as esferas da saúde, da educação, na integração de ações, né, conjuntas, conhecimentos e esforços para a gente desenvolver um trabalho próximo, né? Desculpe. Para juntar essa prática e essa teoria e tentar solucionar um pouco
os nossos problemas do cotidiano dentro das práticas terapêuticas já preconizadas pelos colegas psicólogos, né? E, lógico, a droga é importante você usá-la no momento certo, na dose certa, com a posologia adequada, pensando no uso racional desse medicamento, né? E de qualquer outro medicamento. E, então, as dificuldades do cotidiano então, vão estar envolvidas, né, da forma como a vida humana se apresenta, passam a ser interpretadas como problemas individuais do campo do comportamento da saúde mental. Daí surgem os distúrbios do comportamento, de aprendizagem, do pânico e tantas outras indicações clínicas que agora a gente tem no nosso contemporâneo, conforme Colares e Moisés, né? Conrad também, né, o Peter Conrad famoso, ele traz para a gente que a medicalização descreve o processo no qual problemas não médicos se tornam definidos e tratados como problemas médicos, né? E aí se dá o nome de doenças e transtornos. E também, né, há dois autores, Santos e Zambenetti, que fala que a medicalização ocorre, os desdobramentos da medicalização ocorre o fenômeno da medicamentalização, né, desencadeado pela forma desnecessária ou abusiva do uso de psicofármacos, principalmente na saúde mental. A educação permanente, então, como uma parceira e a educomunicação para romper essa reprodução do modelo tradicional, né? E a gente entende que novos métodos de trabalho precisam ser produzidos para a gente pensar em desestimular essa medicalização, esse fenômeno, né, que vem sendo tão forte e importante para a gente entender. E a IPS é uma política nacional, então é uma estratégia que, além de qualificar a gestão e o cuidado a partir de métodos pedagógicos que favorecem a aprendizagem significativa, né, a pessoa traz o seu conhecimento prévio e faz com que o ensino, né, seja problematizador e transformador das práticas. Então, a gente olha para a nossa prática do dia a dia, do cotidiano, dos nossos processos de trabalho e oferta melhorias para esses problemas que ocorrem no nosso cotidiano do trabalho. E a educomunicação como um conceito mediado através de tecnologias da comunicação, como o próprio WhatsApp, o próprio YouTube, outros recursos que a gente poderia utilizar para ajudar, né, nessa conversa entre as áreas da saúde e da educação. Então, eu vou passar mais rápido, porque eu queria entrar muito aqui nesses dados para mostrar para vocês. Então, eu trouxe aqui um mapa da cidade de Praia Grande, que é o nosso foco, né, onde está o CAPSI e a escola municipal. Se vocês olharem ali no mapa, no canto direito da tela, vocês vão ver uma cruzinha vermelha, número 5, Boqueirão, ali está o CAPSI, e no 3 está a escola municipal, onde nós fizemos a pesquisa. E aí a gente fez um dado aqui de distribuição variável de bairro, né? Onde estão essas crianças que estão sendo utilizando o metilfenidato, né? E elas estão... Esse mapa, ele mostra a parte de baixo aqui do mapa, ela é voltada para a orla da praia. E as outras faixas estão, eles chamam depois da pista, a pista que divide a cidade, né, a estrada. Então, para o lado esquerdo, a parte de cima são as áreas mais vulneráveis, que a gente entende, né? E a parte de baixo, então, nós temos os bairros. Então, esse bairro Mirim, 33%, Anhanguera, Glória. Então, tem um número aqui considerável de crianças, né? Como só você tem um CAPS na cidade, a cidade vai medicalizar mesmo, né? E vai levar para esse único CAPS. E é uma verdadeira loucura o trabalho lá dentro. Fiquei um tempo lá com eles e, assim, é um movimento muito grande de crianças e pais e responsáveis para fazer o tratamento e adequar a criança, né, num protocolo, numa maneira de tratar. E aqui a gente traz as idades, né? O gênero masculino é o número, são os meninos mais medicados. Por que será, né? A gente tem aí, porque será que eles são mais levados, talvez, né? E as meninas, um pouco menos medicadas, a idade de 6 anos e de 5 e 7 anos, 8 anos
também são mais medicalizadas, né? Então, a gente entende que tem uma faixa da início da escolarização, aí já pegando as crianças logo com o medicamento, e é muito preocupante isso para a gente. E aqui eles têm um fluxo de encaminhamento da criança para a unidade de serviço, e lá na Praia Grande, 100% das unidades são unidades de saúde da família. Não existem unidades básicas de família, nem de atenção primária, que é a nomenclatura atual, né? Já estou terminando. E a USAFA é quem mais encaminha, 43%, o Centro de Especialidade e Reabilitação, 31%, a escola, 13% e outros. Mas a gente sabe que dentro desse recorte de 43%, em razão da mudança do fluxo de atendimento, de encaminhamento, nós temos a escola ali dentro também. Tá? Nós fizemos um recorte da pesquisa para pensar no TDAH, né, especificamente. Então, nós temos aqui o F90-0, mas nós temos também o F84, que trata do TEA, né, que é o transtorno do espectro autismo. Ele também está alto, mas vou passar um pouco mais rápido. As características comportamentais diagnosticadas nas crianças de F90, mais concentradas no TDAH. Então, a gente tem 25 crianças com a falta de concentração, depois hiperatividade, agitação, dificuldade de aprendizado, problemas de comportamento, agressividade e impulsividade, problemas de linguagem, irritabilidade, internalizantes, dificuldade de socialização, externalizantes e outros, né? Então, são crianças que têm um único CID, porque a gente encontrou 3, 4 CIDs durante a evolução do quadro, do acompanhamento clínico, né? Então, são específicos para um único CID aqui, né? Aqui a gente vem trazer, bastante importante, as faixas etárias para vocês, os CIDs que eles são específicos aqui, né, para o TDAH e para o TEA, as idades acompanhando, mas o mais importante aqui é esse quadrinho de baixo, para vocês estarem vendo agora, porque aí a gente está começando a apresentar o nome das famosas drogas utilizadas para esses tratamentos. E aí, para minha surpresa, no mestrado eu encontrei, estava pesquisando metilfenidato e encontrei a risperidona, que é o risperidal, né, nome comercial. E eu, agora no doutorado, encontrei uma terceira droga. Isso me deixou bastante preocupada, porque é a periciazina, o neuleptil, nome comercial, bastante utilizado para as crianças. Vejam só as faixas etárias, né? De 5 a 8 anos, o metilfenidato ele vai acompanhando essa fase de escolaridade, né? Depois a gente também tem um risperidal, né? Eu vou contar sobre eles daqui no próximo slide para vocês, mas era só para vocês perceberem aqui a faixa de escolarização, né? Para vocês terem um dado. E agora aqui a gente traz o tempo de uso dessas drogas, né? Para o TDAH especificamente. Então, o metilfenidato é a droga de escolha. Depois você tem o risperidal e a periciazina. Mínimo de 4 semanas, depois você vai até... Foi o período que eu pude escolher, que eu pude acompanhar até 2022, né? Então, essa faixa de tempo que a criança ficou usando. E aí um dado importante aqui nas férias, não precisa tomar, né? Por que será, né? Se você está num tratamento, isso está escrito nos prontuários. Então, falando do metilfenidato, ele é um estimulante então do sistema nervoso central, usado para o TDAH, não recomendado para crianças menores de 6 anos. A sua frequência de uso é conforme indicação médica. Isso consta na bula, né? E os efeitos colaterais: dificuldade para dormir. Então, você vê a criança sonolenta na sala de aula, né? Você vê a criança também com irritabilidade, perda de apetite e peso, retardo do crescimento, muito bem acompanhado nessa unidade de saúde pelos enfermeiros, aumento da frequência cardíaca por riscos cardiológicos que a criança pode obter, pressão alta e outras questões. O risperidal já é um neuroléptico. Para a esquizofrenia, né? E mais para os transtornos do comportamento em pacientes com demência, transtorno bipolar. Para crianças maiores de 5 anos, uso contínuo também pelo profissional médico. Traz sonolência, tontura, enurese, a criança quer ir ao banheiro, né?
cefaleia, arritmias, ganho de apetite e peso, dentre outros. Um neuroléptico, então, é a periciazina, utilizada para as crianças, é preconizado 1%. Então, tem essa configuração da droga para 1% e adulto 4%. Eu vou falar já na próxima slide para vocês. É para os distúrbios do comportamento e de autismo, né, do caráter e autismo, para crianças maiores de 3 anos, frequência de uso também de acordo com a indicação médica. Também traz insônia, sonolência, tontura, boca seca, alterações das células sanguíneas, hipersensibilidade, alergia ou intolerância, dentre outros. O tipo de tratamento inicial, então, que a gente constatou na unidade, né, até porque a gente tem um dado que todos os profissionais, ao invés de eles ficarem com a criança para um tratamento mais terapêutico, né, a gente já estou terminando, eles vão levando a criança, passam para o médico imediatamente, então aí a gente vê que o contato com o médico leva ao medicamento, né? Então, tratamento inicial, medicamentoso associado, então, à droga ou a outro tipo de terapia. Eles solicitam muito relatório escolar, né? A médica indica a prática de esportes. Então, só para mostrar que a escolha e a frequência é para o tratamento medicamentoso. E aí, eu só esqueci de comentar no começo, pessoal, que a gente analisou 611 prontuários e o nosso N da pesquisa foram 256 crianças. Tá? E aí, só para trazer uma síntese para vocês, finalizando a nossa fala, e aí, diante desse cenário, né, de consumo excessivo de metilfenidato, com a participação efetiva, né, desses novos prescritores que a gente está chamando, como os pais, os professores, os profissionais não médicos de saúde, além dos médicos autorizados à emissão de receituários, com apoio massivo da indústria farmacêutica, né, na divulgação da droga, que a gente também consegue entender a propaganda da doença, né, muito martelando, né, na nossa vida, para depois você usar o medicamento, né. E bem como também das agências reguladoras, e compreender como ocorrem essas relações intersetoriais desse comprimido milagroso, né, nas grandes áreas da saúde e da educação, significa um desafio aí muito grande, né, para a gente seguir e trabalhar em conjunto, né. E essa é a minha parte final. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e agora a Sandra vai fazer um finalzinho da nossa mesa. Obrigada, pessoal. Abraço. Bom, gente, a nossa teoria, a psicologia histórico-cultural, ela prevê formas de superação. Não adianta só a gente fazer uma pesquisa. Nós precisamos pensar em formas de superar o problema analisado, né? Então, nós temos aqui como propostas para ação para melhoria da convivência e para o enfrentamento desse problema da medicalização, né? Criação de espaços de diálogo interdisciplinar, oficinas, seminários, grupos de discussão, trocas de experiências, construção de saberes coletivos e elaboração de planos de ação conjuntos. Desenvolvimento de materiais educativos, como guias, cartilhas, vídeos informativos que abordem a patologização e a medicalização no cotidiano escolar e que faça sentido para os envolvidos da saúde, da escola e da família, disponibilizando em plataformas, mídias sociais e outros veículos de comunicação. Nas instituições de saúde, realizar formação sobre o impacto da medicalização na infância, com destaque para a escuta qualificada, o papel da família e da comunidade no cuidado à saúde, diferentes abordagens terapêuticas disponíveis para além dos medicamentos. Também implementar projetos de intervenção específicos para o território e população envolvida, que promovam o cuidado integral das crianças em diferentes contextos. Essa é uma ação muito importante, porque ela respeita as necessidades de cada contexto. A gente não pode pensar numa ação e colocar para todo mundo, né? É importante essa escuta e o levantamento das necessidades de cada comunidade.
criar redes de apoio, fortalecer as existentes e criar novas que reúnam profissionais de diversas áreas, família e comunidade interessados em discutir e enfrentar a medicalização na infância. Implementação da Lei 13.935, que nós falamos. Você quer colocar os próximos slides, só das figurinhas? Implementação da Lei 13.935 a partir de documentos produzidos pelos Conselhos de Psicologia e Assistência Social e as entidades parceiras. E promover ações em parceria com o Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica, Aprendizagem e Convivência Escolar, que a professora Marilene vai explicar logo após o nosso almoço, né? Então, a gente trouxe aí, só para divulgar, alguns materiais que orientam as escolas, os educadores, os sistemas de ensino, os gestores públicos, na implementação da Lei 13.935, muito cara para nós. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para a doutora Darlene, que vai, acho que vai fazer uma leitura de algumas perguntas, né? Isso. Rapidamente, para a gente caminhar para o encerramento. Bom dia a todas e todos. Nosso horário já avançou um pouco, mas a gente pretende terminar em poucos minutos. A gente faz um ajuste aí, como fizemos ontem, nesse horário de almoço. E, de fato, uma discussão muito complexa, muito relevante. Nós tivemos o privilégio, nesta mesa, de reunir aqui profissionais da educação, da psicologia, da farmácia, 3 áreas tão importantes que se dispuseram a dialogar de maneira profunda e com pesquisas, pensando no bem-estar e na qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens de nossas escolas. Então, já fica o nosso agradecimento por esse diálogo tão rico e tão profundo. Inclusive, tivemos muitos elogios, tanto do público aqui, como também das pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Algumas pessoas disseram que queriam pôr vocês num quadro. E, Camila, você foi muito elogiada também pela sua pesquisa. É importante ressaltarmos também que todos vocês, né, profissionais, têm cumprido o seu papel como agentes público e social, que todos nós, professoras e professores, somos, na constituição de políticas públicas, e que nós continuemos erguendo nossa voz, porque é justamente a nossa participação que pode potencializar a constituição de políticas públicas que, de fato, sejam voltadas à promoção de uma convivência qualificada como ética, à prevenção da violência. E, com isso, eu já chego aqui na primeira pergunta, que talvez a gente já esteja respondendo, porque a primeira pergunta é: qual seria o caminho possível para a aproximação das pesquisas em educação da Academia Paulista? Imagino que a pessoa esteja se referindo a nós 3 universidades irmãs, USP, Unesp e Unicamp. Então, qual o caminho para a aproximação dessa academia com a SEDUC e os programas do currículo e a estrutura da educação em São Paulo? Eu vou passar essa pergunta para vocês, mas também me atrevo a já dar uma primeira parte da resposta, que é: o caminho, um deles é esse que estamos fazendo. Porque nós estamos aqui reunidos entre professoras, professores, profissionais de outras áreas, que são irmãs, primas, parceiras da educação, professores experientes, jovens professores, estudantes de pedagogia, estamos todos aqui. Esse já é um caminho, mas eu quero, por favor, que vocês complementem. Bom, muito rapidamente, né? Acho que a Darlene já foi trazendo essa questão, e a própria Sandra, ao finalizar a apresentação, também já trouxe vários caminhos. E são os caminhos que nós estamos fazendo durante todo esse percurso, né? Então, aqui o GPEM com 20 anos, o nosso laboratório com 24. Então, nós temos procurado construir sempre aproximação com o campo, né, das políticas públicas, das secretarias de educação nos municípios, aos quais nós estamos, muitas vezes, com as nossas universidades, ou fazendo as parcerias. Vários de vocês que estão aqui, que estão online, são parceiros desse processo há muitos anos, outros que vão ser ainda, né? Várias conversas aqui no sentido de ampliar as parcerias. E, ao mesmo tempo, eu acho que, como nós somos universidades estaduais paulistas,
nós temos essa grande responsabilidade, né, de fazer esse trabalho juntamente com os órgãos públicos de todo o país, não é? E nós temos aqui exemplos, inclusive, da parceria com o Estado do Espírito Santo, que foi muito bem apresentada ontem, não é? E com a secretária que aqui está, com o staff da secretaria. Então, nós temos essa responsabilidade de trabalhar com os órgãos públicos na nossa história e na própria natureza do trabalho que nós temos levado a efeito nas universidades estaduais paulistas. Então, o que a gente quer sempre é consolidar esses espaços, é ampliar esses espaços. No período da tarde, nós vamos falar de uma nova modalidade que a FAPESP está apoiando, que são os Centros de Ciência para o Desenvolvimento da Educação. Então, essa modalidade, né, que surgiu em 2023, nós vamos apresentar um dos centros que foi aprovado pela FAPESP nessa modalidade, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, nós temos aí, eu acho que caminhos trilhados e caminhos a percorrer, não é? Agora, ainda com muitos desafios para mudar a realidade social. Eu acho que esse é o nosso ponto. Professora. Professora Maria José, as pessoas estão perguntando só para você confirmar qual foi a cidade que foi feita a pesquisa que você aproveitou. Praia Grande. Praia Grande, tá? Estado de Nós São temos Paulo. aí mais de 200 pessoas nos assistindo, muitas perguntas, que coisa boa. E tenho certeza que nas discussões da tarde talvez a gente possa complementar. Uma última pergunta, os elogios não param de chegar, viu, gente? Uma última pergunta foi feita especialmente para a professora Sandra, em função da pesquisa que apresentou. Quando temos público-alvo elegível da educação especial, essas crianças que têm, de fato, algum transtorno, enfim, e elas estão na escola, e, em função da própria rotina da escola, elas se desestabilizam, enfim. Pensando numa proposta de currículo flexível, de escola que ela tem um desenho universal da aprendizagem, a escola não precisa estar preparada para atender essas crianças? A escola precisa estar preparada para atender todas as necessidades das crianças, com atividades pedagógicas. Isso eu acho que a gente precisa frisar muito bem, porque o papel da escola é um papel pedagógico. E nas entrevistas que eu fiz nas escolas, com gestores, com professores e com estudantes, a gente vê que essa cultura da patologização ela está muito presente. E isso acabou sendo fomentada por essas políticas neoliberais, gente, por esses valores que foram sendo disseminados ao longo de todos esses anos, né, desse processo de desumanização. Mas a escola, sim, ela tem que ter diversidade de práticas educacionais e o professor tem que ter autonomia para definir o que ele vai trabalhar com cada criança, a partir das suas necessidades, né? Ontem, eu não lembro se foi a professora Rosângela ou se foi a professora Heloísa, aí eu não lembro quem foi, gente, que falou em adestramento. O que nós estamos vendo é um adestramento das crianças. Eu corroboro com essa fala, sabe? É isso que não pode existir. O respeito às necessidades, tanto dos educadores, porque eu não vou ter foco só no aluno, não. A convivência, ela depende de todas as pessoas da escola, né? E de todas as relações, porque a complexidade das relações escolares, ela é muito grande e ela não pode ser reduzida só a problemas de saúde. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, Sandra. Acho que você esclareceu bem. Nós agradecemos demais a participação, né, a honra de termos essa mesa, e agradecemos especialmente porque na fala de vocês, ainda que não tenham dito claramente, mas todas vocês deixam claro que não podemos abrir mão, nas políticas públicas, da formação docente. Muito obrigada. Cléo. Quero dar os parabéns para as professoras e agradecer a generosidade de compartilharem tantos saberes
os dados, conhecimentos, enfim. Lembrando que esse evento ficará gravado, para quem quiser rever. Né? Queria dar só 2 lembretes, pessoal. Quem deixou o livro para o autógrafo, está lá na mesa, para vocês retirarem, tá bom? Nesse intervalo agora. Nós faremos um intervalo até as 14 horas. Quem não esteve presente ontem, tem uma lista de restaurantes no site do evento, fáceis de acesso, e acho que é a gosto de todos. Muito obrigada, até mais tarde.